Bom, vamos começar agora, então, dentro do nosso curso de gestão de projetos, a análise do valor agregado do nosso projeto, tá? Valor agregado é uma série de indicadores que a gente vai ter aqui, análise do valor agregado, na verdade, uma série de indicadores que a gente vai ter para analisar a saúde do nosso projeto, tanto com viés de prazo quanto com viés de custos, tá? Então, antes disso, vamos conceitualizar o que é o valor agregado. Então, uma técnica criada lá pelo Departamento de Defesa norte-americano, em 1967, tá? Com foco aí na avaliação e previsão do desempenho do projeto, integrando aqui o tempo, custo e escopo em uma medida só. Tá? Então, que conceitos a gente vai empregar aqui dentro do valor agregado? Primeiro é propriamente o valor agregado. O que é isso? O valor agregado serve para a gente valorar, tá? Especificamente qual é o trabalho realizado até o momento, ou seja, o quanto de valor, tudo que foi feito até agora no nosso projeto, quanto de valor tem trazido para o nosso projeto. Então, a gente vai aprender a calcular esse cara e compará-lo com o nosso valor planejado, que a gente vai chamar aqui de VP, que é o valor que a gente previu gastar lá no nosso orçamento, quando a gente elaborou o orçamento do nosso projeto. Então, a gente previu gastar X reais até aquele determinado momento. Então, esse é o nosso valor planejado. E comparado também, obviamente, com nossos custos reais. O quanto que a gente tem gasto até agora com o nosso projeto. O último termo que é importante a gente salientar aqui é o orçamento no término, que aí é o seguinte, é o valor planejado até o final do projeto. Ih, Márcio, me deu um nó aqui na cabeça. Calma, esse gráfico aqui vai mostrar para a gente direitinho. Então, olha só. Lá, quando eu fiz a parte de elaboração dos custos do meu projeto, a orçamentação, eu somei todos os valores previstos e gerou essa curva em vermelho aqui, que é o meu orçamento no término. Então, em algum momento específico do meu projeto, que está definido com essa linha tracejada, eu tirei uma fotografia. E a partir dessa fotografia eu quero saber como está a saúde financeira, como está a saúde do meu projeto. Então, para isso, eu comparo com o meu valor previsto até o momento e com os custos que eu realizei até o momento. Tá? Então, vou, com isso, calcular o meu valor agregado aqui. De que forma? Vamos botar um exemplo bem facilzinho de ser entendido. O escopo do meu projeto é pintura de 4 paredes de um cômodo. Tá? Tem um cômodo aqui, 4 paredes, eu vou pintar essas 4 paredes. Lá no início do meu projeto, quando eu estava fazendo a estimativa de custos, eu previ que cada parede vai custar R$100. Tá? Então, está aqui, um custo de R$100 por parede. E eu tenho uma estimativa no meu cronograma, eu estipulei que é o seguinte, eu vou gastar 4 dias para pintar as 4 paredes, sendo que cada parede pintarei em um dia para cada parede. E, nesse momento, tirei uma foto, ao final do 3º dia, ou seja, já se passaram 3 dias no meu projeto, eu só consegui pintar 2 paredes e meia, e eu estou com um gasto de R$320. Então, vamos aprender a calcular aqui o nosso valor agregado. Primeiro, qual é o valor planejado até o momento? No final do 3º dia, o valor planejado é igual a 300. R$100 por parede, eu previ gastar R$100 por parede e previ que cada parede seria pintada em um dia. Então, 100 mais 100 mais 100, R$300. O problema me diz que, na verdade, até o momento eu já gastei R$320. Então, a gente já viu que estamos gastando mais do que previmos. E o meu orçamento no término, que é o somatório das 4 paredes, eu previ ser R$400.
Vamos aprender, então, a calcular o valor agregado. Vamos fazer passo a passo, separadamente, para entender como é que é o modelo aqui do cálculo. Então, vamos calcular dia a dia. No primeiro dia, quanto da parede que eu pintei? 100%, né? Estamos aqui no final do terceiro dia, pintei 2,5 paredes. Significa, não importa se isso aconteceu ou não na prática, o que importa é a data de corte aqui, o momento que a gente tirou a radiografia. Então, eu tenho 2,5 paredes pintadas. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, no primeiro dia, pintei 100%, eu tenho 100% da parede pintada, a um gasto de R$ 100. Então, está aqui, ó, valor agregado, R$ 100, desculpa, 100% vezes R$ 100, dá lá os R$ 100. No segundo dia, também tem aqui 100% da parede pintada a um valor gasto de R$ 120. Vai ser igual a 100% vezes R$ 100, igual a R$ 100. Então, meu valor agregado do segundo dia, R$ 100 também. Aí, o terceiro dia, eu tenho 50% da parede pintada a um valor gasto de R$ 120. Então, meu valor agregado neste caso aqui é 50% vezes os 120, igual a R$ 60. Então, o valor agregado do meu projeto no final do terceiro dia é o somatório dos 3 dias. Eu vou ter 100 mais 100 mais 60, 260. Então, meu valor agregado é igual a 260. Guardem essa informação. Vamos entrar agora na parte dos indicadores, na parte de análise de como está o nosso projeto. Primeiro o indicador que a gente vai ver é a variação do prazo, o VPR, que é a diferença entre o valor agregado e o valor planejado até a data de corte. Tá? Então, valor agregado menos valor planejado. Se esse valor for negativo, o nosso projeto está atrasado. Né? Não estou falando de custo ainda não, estou falando de prazo. Então, o valor estando negativo, a gente já sabe que o nosso projeto está atrasado. Se ele for positivo, o nosso projeto está adiantado. E se for igual a zero, está dentro do nosso previsto. Perfeito. Outro indicador que nós temos é o de variação dos custos. É a diferença entre o valor agregado e o custo real até a data de corte. Igualzinho ao anterior. Se for positivo, está dentro do orçamento, né? Quer dizer, positivo é estou gastando menos do que previa. Se for negativo, é estou gastando mais do que previa. Então, graficamente falando, nós temos aqui, ó, de novo, nosso valor previsto em vermelhinho, o valor agregado aqui e aqui o nosso custo real. Então, essa diferença de valor agregado para valor previsto é a nossa variação de prazo. E esta diferença entre valor agregado e custos reais é a nossa variação de custo. Esses são indicadores bons? São, mas existem outros melhores de custo e prazo que a gente vai ver agora. O primeiro dele é o nosso índice de desempenho de prazo, que aí mostra em forma percentual como está o nosso, né, nossa performance. Que aí o cálculo dele é valor agregado dividido pelo valor previsto. Não é mais subtraindo, agora é dividindo valor agregado pelo valor previsto. Se esse resultado for igual a 1, beleza, o nosso prazo está 0 a 0 ali. A gente está dentro do cronograma, de acordo com o nosso cronograma. Se esse resultado for menor do que 0, nosso projeto está atrasado. E se ele for maior do que 1, desculpa, se ele for menor do que 1, está atrasado. Se for maior do que 1, ele está adiantado. De forma análoga, nós temos o indicador de desempenho de custos. Se for igual a 1, estamos dentro do orçamento, gastando o que a gente previu. Se ele for maior do que 1,
estamos dentro do nosso orçamento, né? Gastando a menos. E se ele for menor do que 1, estamos gastando a mais do que previmos. Outros indicadores importantes agora já para fazer forecast, previsões, né? Primeiro aqui é o nosso orçamento no término, que a gente já viu, que é o quanto que a gente está prevendo gastar até o final. Esse a gente já viu lá no início. Nós temos agora aqui o estimativa no término, que é o seguinte, considerando a forma que eu estou tratando agora, como meus custos estão acontecendo, quanto que eu vou calcular o quanto que eu vou gastar no final do meu projeto, né? É o custo total previsto quando o projeto for terminado. E comparando, quando a gente compara o estimativa no término com a estimativa no término com o nosso orçamento no término, nós temos aqui o estimativa para terminar. Ou seja, é o quanto ainda falta eu gastar para terminar o meu projeto. E temos aqui também a nossa variação no término, que é o valor acima ou abaixo do orçamento previsto para o final do projeto. Ficou complicado? Não tem problema. Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico que vai mostrar tudo isso para a gente. O que é importante a gente comentar agora é o seguinte, que o nosso estimativa no término, ele pode ser calculado de várias formas, tá? Aqui nós temos 3 formas de calcular a estimativa no término. O primeiro é pegar o nosso orçamento no término, aquele orçamento previsto lá no início do projeto, e dividi-lo pelo índice de custos. Isso aqui a gente usa quando a gente acha que não vai haver variação de custos. A taxa, né, esse IDC, o custo que a gente calculou hoje, ele vai ser mantido até o final do projeto. Premissa. Então, é uma forma de você calcular. Outra forma de você calcular é o seguinte, é você ajustar pelos valores que você já gastou. É pegar os custos reais, melhor dizendo, é você pegar o orçamento no término, subtrair do valor agregado e somar a ele os custos reais. Uma terceira forma de você calcular isso é com uma composição aqui dos índices de custo e prazo, aonde inclusive você pode estabelecer pesos para ele. Aí, Márcio, você me pergunta, pô, Márcio, e qual das 3 eu uso? O que você achar conveniente para o teu projeto naquele momento, tá? Podendo, inclusive, ter outras formas aí de você calcular. Então, para a gente adiantar um pouquinho aqui, isso aqui são as fórmulas que a gente já viu no slide anterior. Vamos pegar aquele nosso projeto e vamos aplicar né, calcular esses índices. Então, no caso de variação do prazo, a gente tem que o valor agregado que a gente calculou lá atrás, 250, menos o valor previsto que a gente tem de informação, 300. Então, reparem aqui, deu menos 50, ou seja, estamos atrasados no projeto. Tá? Outra aqui, variação de custos. Nosso valor agregado, 250. Custos reais, 320. Deu menos 70, ou seja, estamos gastando mais do que devíamos. Mas o quanto, a gente não sabe dizer. O que é legal, por isso que eu gosto de usar os índices de prazo e índices de custo. Quando a gente calcula os dois, dividindo o valor agregado pelo valor previsto ou custo real, a gente tem aqui, por exemplo, que o índice de prazo deu 83,3%. O que significa? É o seguinte, que nós estamos 17%, botando aí, né, atrasados no nosso cronograma. Ou seja, se o nosso cronograma tem 100 dias, nosso projeto, se for nessa tocada aí, vai levar, na verdade, 117 dias. Da mesma forma aqui para custos. Deu aqui, ó, 250 dividido por 320, deu 0,78, ou 78%. Nesse caso aqui, está dizendo para a gente o seguinte,
estamos gastando por volta de 21% a mais do nosso dinheiro. Ou seja, se o nosso projeto estava previsto custar lá R$ 100, ele vai custar agora R$ 122 no final. Tá? Então, por isso que é legal a gente usar esses indicadores aqui. E os outros indicadores estão aqui as formulinhas ó, e os resultados. Estimativa no término, utilizando aqui o IDC, a gente pega o 400 e divide pelo 0,781, que é aqui, ó, nosso índice de custos. E agora está dizendo o seguinte, minha estimativa no término, eu vou gastar lá no final do meu projeto R$ 512, não mais 400. Se eu quiser calcular a estimativa no término, agora utilizando esse outro parâmetro aqui, repare que os valores dão diferentes, 470, é para dar mesmo, tá? Minha estimativa para terminal, então, ou seja, o quanto que eu ainda preciso gastar, são nossos custos reais menos a estimativa, quer dizer, a estimativa no término menos o custo real. Está aqui, ó, 512, tá? Menos o 520. 512 vindo daqui dessa primeira estimativa. 192, ou seja, daqui até o final do projeto, eu ainda devo gastar R$ 192. E qual vai ser essa variação no término? Bom, meu orçamento previsto anterior era 400, agora eu estou dizendo que eu vou gastar 512, então eu vou gastar mais R$ 112. E esse índice de desempenho aqui é, ó, meu projeto no final, 78,1% em relação aos custos. Né? E por fim, a gente tem aqui um gráfico que bota essa galera toda juntas. Né? Então, está aqui a nossa data de corte, reparem aqui, ó, que o nosso valor previsto, até aqui a estimativa, é o orçamento no término, só que a nossa estimativa é baseada, neste caso aqui, em cima dos custos reais, que é essa curva azul, e a gente faz uma projeção para termos aqui a nossa estimativa no término. E essa diferença aqui, melhor, essa diferença aqui é aquela variação no término do meu projeto, ó, essas duas curvas aqui. Ok? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.